E como dissemos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram em todo o Brasil. Na ordem, o ministro cita decisões judiciais que o Telegram não teria cumprido, como a derrubada de perfis de Alan dos Santos e do site Terça Livre, além de páginas de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E para falarmos mais então sobre essa decisão, vamos conversar agora justamente com Alan dos Santos, que já está aqui com a gente, participa mais uma vez do programa. Boa noite, Alan. Boa noite a todos do Pingo nos Is, essa grande audiência aí, uma boa noite para todos e Deus nos abençoe. Desde a ordem de prisão expedida pelo ministro contra você, Alan, você vinha concentrando suas atividades profissionais no Telegram. Queria saber como isso te afeta e se você acredita que foi parte dessa reação do ministro, que também nessa semana cobrou providências do governo federal sobre o seu processo de extradição ao Brasil. Te parece que esse bloqueio do Telegram é mais um capítulo desse embate? Olha, eu vejo muito como cortina de fumaça, né, do Alexandre de Moraes, porque ele está o tempo todo rasgando a Constituição brasileira. Eu não sou indiciado, eu não tenho foro para estar no STF. A perseguição e a derrubada de um meio de comunicação, algo que não acontecia no Brasil, passou a ser algo normal. E essas decisões do Alexandre de Moraes buscam me sufocar financeiramente, porque o meu público está no Brasil. Então ele sabe muito bem que aqui nos Estados Unidos eu tenho liberdade, mas quem paga as minhas contas são aqueles assinantes do site alandosantos.com. E ele busca todas as vias, todas as maneiras de me calar, né? Sobretudo depois da live que eu fiz ontem falando um pouco sobre ele. Augusto Nunes. Alan, bom te ver, boa conversa. Queria saber o seguinte, Alan, como é que está o pedido de extradição? O governo americano, a justiça americana deu alguma resposta? Me conta o que aconteceu a partir do pedido feito pelo Alexandre. Bem, depois da comunicação que eu fiz com o governo americano, a única coisa que eu sei, Augusto, e realmente até hoje eu não recebi nada do governo brasileiro, no sentido do Estado brasileiro ou do Poder Judiciário brasileiro. A única coisa que eu recebi foi do governo americano uma carta dizendo que ninguém pode me retirar dos Estados Unidos da América. Essa é a única coisa que eu sei. O resto são aquelas informações que nem os meus advogados têm acesso, mas a Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão têm acesso. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Boa noite, Alan. Nesse caso, quer dizer, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar o bloqueio do Telegram no Brasil, ela traz condicionantes para a revogação dessa própria decisão e, aparentemente, todas ou a maioria são ações em relação a contas ligadas a você. Como é que você viu o embasamento dessa decisão? Enfim, não tem nenhum embasamento jurídico, né? Nós estamos diante de uma atrocidade que nenhum jurista pode argumentar de modo são e racional, né? Infelizmente, todas as decisões do Alexandre de Moraes passam apenas pela vontade dele. Todos os pedidos falam, ele precisa ser investigado porque existe suspeita de, e ninguém fala que crime que eu cometi, o que eu estou fazendo. E é isso que está acontecendo no Brasil. Infelizmente, nós temos um ministro usurpando o poder da mais alta corte do país. E eu gostaria de lembrar aqui o que a Suprema Corte uma vez disse para o ex-presidente do Chile, o Piñera, né? Que acima deles não tem ninguém. O Piñera chegou na época, inclusive, a falar assim, então só Deus? E eles ficaram em silêncio. Parece que é isso, né? Parece que nem mesmo Deus pode parar o Alexandre de Moraes. Mas ele esquece que Deus existe, ele não sabe disso. Deus existe sim, está cuidando. Eu que estou longe da minha família, sem poder mandar dinheiro para o tratamento da minha filha, que está se recuperando de meningite e encefalite, com toda essa atrocidade que está acontecendo contra mim, o Alexandre de Moraes uma hora vai ter que parar, ou será parado, porque o Brasil, eu não acredito que o povo brasileiro vai aceitar essas atrocidades sem nenhuma argumentação jurídica plausível, né? Pergunta agora, Alan, de José Maria Trindade. Zé. Pois é, Alan, muito boa noite. Eu acho estranho que, inclusive, a maneira como agiu, né? Parar todo um sistema, todo um aplicativo em nome ali de uma conta, quer dizer, isso aí já é estranho. Eu tenho dúvidas, e sempre falo isso aqui, sobre a possibilidade disso acontecer na prática. Eu não tenho dados para dizer se é possível ou não você suspender um aplicativo desse tamanho só por uma conta. Quer dizer, como é que será daqui para frente? Outros aplicativos também entram na fila, né? Todo mundo está com medo, né? Eu entrei em contato outro dia com o fundador do Cloud Hub,
uma nova plataforma digital, inclusive o pessoal do Guerra, todo mundo tem medo de ter escritório no Brasil, porque ficou no nível da China, no nível da Venezuela, da Coreia do Norte. As pessoas têm medo de investir no Brasil. E não é só aplicativo não, Zé. Todo mundo tem medo de investir no Brasil, um país que tem tudo para crescer, se deixassem as coisas correrem como estão correndo na gestão do atual governo. As pessoas estariam investindo no Brasil. E hoje o judiciário está mostrando o seguinte, olha, não é só problema de questões trabalhistas. Não. Nós também queremos derrubar os perfis das redes sociais daqueles que falam contra aquilo que nós acreditamos. Ou seja, o MST que quebrou o prédio, jogou tinta lá no prédio da Carmen Lúcia, estava com a Carmen Lúcia esses dias, lá na Suprema Corte Federal, ao lado do Caetano, ao lado da esposa do Caetano. Tá todo mundo lá felizinho, né? Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Barroso. O MST que quebra, faz tudo, eles podem ter todo tipo de liberdade. Agora, um discurso contrário, um discurso distinto desse discurso da esquerda, então precisa ser calado, precisa ser perseguido, criminalizado. Infelizmente, o Brasil está numa ditadura, numa tirania jurídica abjeta, que é difícil até dizer qual o nome, né? Se é ditadura, se é tirania. Algo de errado está acontecendo na República e isso é grave e perigoso em ano eleitoral, Zé. Ana Paula Henkel, você, Ana. Boa noite, Alan. Eu gostaria de perguntar se existe aí nos documentos, né, pelo menos aqueles que os seus advogados têm acesso, se existe a tipificação penal, né, apresentada contra você, o fato delituoso que você fez, se eles mencionam especificamente por que você está dentro desse inquérito aí e dessa perseguição. Ana, que pergunta sensacional, porque é o seguinte, eles listam o Código Penal e leis penais, mas em momento algum há, pelo menos nos documentos que a mídia solta, né, vaza, não há uma única menção a um fato delituoso, ou seja, no dia tal, o Alan dos Santos usou as redes sociais ou o seu programa no canal Terça Livre para poder praticar o crime XYZ dizendo isso e aquilo, ou fazendo isso ou aquilo. Não há uma tipificação penal. Foi muito bem pontuado por você, porque só tem citações de Código Penal, só tem citações de leis penais. Não existe um único fato criminoso. Até mesmo a questão da ameaça, que muitos falam, a juíza arquivou o pedido do Ministério Público, exatamente por não haver o fato criminoso. Tudo que está sendo falado contra mim é uma narrativa, um castelo de areia, mas que é sustentado pela mais alta corte do país, algo que não andaria em qualquer instância, sendo que eu não posso estar sendo julgado pelo foro de quem deveria poder ser julgado no Supremo Tribunal Federal, porque eu deveria passar por um processo comum. Ana, não tem nenhuma... Eu não sou indiciado, Ana. Em todas essas acusações, eu não sou indiciado, não existe processo. A maior dificuldade minha aqui nos Estados Unidos é sentar com um advogado que está trabalhando no meu caso e explicar para ele. Aí ele fala assim, tá, e aí qual é a acusação? Fala assim, não existe acusação. Tá, e como é... Ele, por exemplo, quando alguém pergunta, né, when have you been indicated, sabe? Quando você foi indiciado? Eu falei, não, eu não fui indiciado. Então, assim, eles ficam até duvidando se eu estou traduzindo corretamente o que está acontecendo. Porque é tão insano, tão sem pé nem cabeça, que é uma pura perseguição pessoal contra mim que o Alexandre de Moraes está travando. Eu estou lutando sozinho, né? Eu não faço parte de grupo, não sou filiado a partido político, não vou me candidatar, não tenho pretensões políticas, não quero entrar na esfera da política eleitoral e sou perseguido simplesmente porque eu falo aquilo que incomoda essa turma. Assim como eu vou falar daqui a pouquinho, saindo aqui do Pingos, vou no canal do Max Cardoso continuar falando, eu não vou parar. Augusto. Alan, duas coisas. Primeiro, acho que eu sei a resposta, mas eu queria que você confirmasse. Se você quiser apresentar algum recurso diante de qualquer decisão do Alexandre de Moraes, a quem você encaminha? Não tem recurso, Augusto, porque não tem processo. Você nem pode apresentar recurso? Não existe, porque não é um processo. É um inquérito que... A natureza do inquérito que o Alexandre de Moraes está fazendo, ela surge com o Dias Toffoli e foi para perseguir o procurador Diogo da Lava Jato, que fez críticas à Suprema Corte à época. E aí, nesse inquérito, seria para investigar coisas que acontecessem dentro das dependências do STF. Aí depois o colegiado decidiu que as dependências do STF é todo o território nacional. E aí qualquer palavra que é dita como crítica à Suprema Corte ou decisões de membros da Suprema Corte virou então essa nova língua, né? Virou ataque às instituições. Então
Eu não tenho como apresentar nada, porque não existe um processo em andamento. A única coisa que meu advogado pode fazer, e é o que ele está fazendo, é entrar com mandados de segurança, apelando para outros ministros para que essa decisão monocrática do Alexandre de Moraes seja revisada. Porque, infelizmente, uma decisão monocrática de um ministro da Suprema Corte não pode ser desfeita por outro ministro. Na composição atual, ou o Alexandre para de ser esse louco, insano, tirano que está perseguindo as pessoas, ou ele vai continuar fazendo isso aí até que o Senado acorde e ingresse um processo de impeachment contra ele. Talvez eu creio que nesse ano eleitoral, essa perseguição dele seja o medo de que eu possa falar para as pessoas o que elas podem conseguir se elas elegerem bons senadores para o ano que vem. Segundo item, você se referiu a problemas financeiros decorrentes Sim. dessas arbitrariedades e insolências aí do Alexandre de Moraes. O que é que pode ser feito objetivamente para impedir que ele te sufoque financeiramente? Augusto, a única coisa hoje que eu tenho é o site alandosantos.com. Inclusive, algumas pessoas têm dificuldade de acessar o site e elas têm que mudar DNS ou usar o navegador Opera, Firefox, mas é a única via que eu tenho hoje é o site alandosantos.com, lá onde as pessoas podem assinar um dos conteúdos ou fazer doações pelo chat. Do contrário, Augusto, eu não tenho outra via, eu estou em outra casa, vocês podem perceber que aqui é diferente, tem menos luz, porque eu não podia mais pagar a casa que eu pagava antes, e nem sequer posso pagar remédio, terapia da minha filha que está se recuperando de meningite e encefalite. Agora, essa turminha de jornalistas da esquerda, eles estão, para eles dane-se, né, se eu estou passando por isso. O que importa é censura, eles estão celebrando a censura. É óbvio que eu não esperava que os jornalistas de esquerda se sensibilizassem com essa questão toda. O que me espanta, Augusto, é que realmente algumas pessoas ainda não entenderam o que está em jogo. Eu só tenho o site alandosantos.com para poder sobreviver e continuar fazendo meu jornalismo, enquanto o Alexandre de Moraes manda derrubar toda a conta que eu faço nas redes sociais para alcançar as pessoas. Fiuza. Alan, como foi a manifestação da Interpol diante do pedido do ministro Alexandre de Moraes para a sua extradição? Eu não tenho informação nenhuma disso, porque eu vou nos lugares, inclusive tenho amigos que são policiais na Interpol, na Polícia Federal no Brasil, eu tenho amigos que são policiais aqui, gente que trabalha em alto escalão do governo americano. Até agora nada, eu vivo normalmente aqui, Fios, normalmente. Eu inclusive chego a brincar aqui, falando com as pessoas, porque o lúdico nessas situações de sofrimento, elas são importantíssimas, né? Até o Victor Frankl fala isso, né? Que fazer piada em momentos difíceis foi o que sustentou muitas pessoas no campo de concentração nazista. Eu tenho que ficar brincando aqui, falar assim, Alexandre de Moraes, pede pro Mickey, né? Porque ele não tem mais para quem pedir, ele só pode ficar derrubando rede social e fazer o país parar, né? Nós estamos vivendo um tempo de guerra, tem que parar de tratar dos assuntos de guerra para tratar dos caprichos do Alexandre de Moraes. É o que eu falo para ele, eu não sei o que a Interpol tá falando de mim ou não. Só sei o seguinte, ele só tem para pedir pro Mickey agora, porque ele não tem mais o que fazer. Zé. De certa forma você desafiou o ministro nessa postagem aí falando do Mickey, vem me buscar e tal. Qual é a origem disso? Por que você acha que o ministro Alexandre de Moraes, na verdade, ele tem apoio do plenário do Supremo, a prisão já passou pelo plenário do Supremo. Qual é a origem desta resistência ou desta perseguição, segundo você, Alan? Qual é a origem disso? Eu desconheço que ela tenha passado pelo plenário, tá, Zé? O pedido de prisão. Mas, inclusive, teve um parecer contrário do Ministério Público também. Zé, olha, eu não vejo como desafio, porque desafiar é quando você está fazendo algo de errado, alguém manda você parar de fazer aquele algo de errado e você vai lá e continua fazendo algo de errado. Continuar fazendo o que é certo e alguém manda você parar de fazer o que é certo, não é desafiar, é simplesmente exercer a minha liberdade de expressão e a minha liberdade de imprensa. Qualquer coisa que eu faça e fale, desde que não seja criminoso, óbvio, eu estou salvaguardado dentro do direito brasileiro e dentro do direito americano. O Tratado de Extradição ele é muito claro. Tem que ser crime no Brasil e crime nos Estados Unidos. E não há um fato criminoso, como bem perguntou a Ana, não existe um fato criminoso, Zé. Até agora ninguém consegue mencionar um único, mísero fato criminoso. É só citação do Código Penal. É como se eu quisesse ficar citando o Código Penal contra alguém sem dizer, olha, quando é que você praticou esse crime? Então eu não vejo como desafio aquilo que eu estou fazendo. Eu vejo como um exercício cidadão. Porque eu sou cidadão brasileiro,
estou exercendo a minha cidadania. Eu posso falar? Eu tenho liberdade para falar? Posso. Eu tenho liberdade de expressão? Tenho. Eu tenho liberdade de imprensa? Tenho. Tudo isso está garantido por lei? Está. Eu estou fazendo isso? Sim. Onde há desafio nisso? Ana. Alan, é uma situação complicada aí no seu processo, já que, como você disse, você não foi indiciado, é difícil até explicar, né, para advogados. É difícil aqui também para traduzir, né, para os amigos e familiares americanos o que acontece no Brasil e a perseguição a jornalistas como você. Mas se nesse caso você não foi indiciado, você não tem um processo aí correndo da maneira como o Estado democrático de direito, né, como nossas leis mostram que ele deveria ser seguido, como faz para você apelar, se você precisasse, por exemplo, apelar para cortes internacionais, se você já pensou em apelar para cortes internacionais, como seria esse processo? Ana, o juridiquês eu não domino, tá? Meu advogado é que sabe disso, mas nós estamos já trabalhando nisso. Então, meu advogado já fez um pedido para... agora esqueci o nome, né? Se comissão, acho que é a Comissão dos Direitos Humanos da OEA. Então, ele já fez o pedido, porque antes de entrar com um pedido de processo na OEA contra o Alexandre de Moraes, de violação dos direitos humanos, isso precisa passar por uma comissão. E nós estamos fazendo isso. O Alexandre de Moraes já está sendo alvo de pesquisas e investigação de denúncias contra os direitos humanos, porque na minha situação o que há é uma clara violação dos direitos fundamentais. Eu não posso falar, né, e se eu falar, ele diz que eu estou cometendo crime. Agora, quando qualquer pessoa pergunta, Alexandre, qual é o crime que eu estou cometendo, ele é incapaz de dizer. Ele e a doutora Denise da Polícia Federal. Nós estamos recorrendo a cortes internacionais, mas o processo é lento. Isso demora e o Alexandre conta em querer me desidratar, fazer com que eu fique absolutamente sem dinheiro, até mesmo para poder pagar advogados. Fiuza. Alan, como é que você está vendo assim o contexto político, né, disso? É claro que você se tornou aí um alvo escolhido, arbitrário, uma espécie de um bode expiatório, né, para se fazer política. A gente está no ano de eleição. A gente não sabe o que vai acontecer aí nos próximos tempos, nos próximos momentos, porque, de fato, essa decisão agora mostra que o Alexandre de Moraes está disposto a tudo, né? Ele está testando isso, ele está dizendo ao Brasil, olha aqui, eu vou fazer parar de funcionar um ambiente de comunicação, como nós já falamos aqui, traz tudo, traz discussões, você falou em tratamento de saúde, discussões sobre tratamento de saúde, a Ana já citou políticas públicas assistenciais. Então tem um ministro sozinho na Suprema Corte dizendo, eu vou fazer um teste aqui, vou suprimir o ambiente de comunicação, se colar, colou. É mais ou menos isso. A gente não sabe qual vai ser aí o desdobramento disso, porque a sociedade brasileira, de fato, está tolerante demais com esse experimento. Agora, passa o momento da eleição. Você acha, quer dizer, independentemente até do resultado da eleição, né, você acha que isso está inflamado especialmente por conta do momento eleitoral? Você acha que isso tende a ser pacificado? Aí já é uma análise mais subjetiva sua, que eu gostaria. Como é que você está vendo a perspectiva desse? Bem, Fiuza, eu vejo da seguinte maneira. Nós não estamos num cenário político eleitoral no Brasil. Porque em 2008, quando começaram as denúncias da Folha de São Paulo, Estadão, Veja, na época o Reinaldo Azevedo fazia denúncias corajosíssimas, da presença do nome de Marcelo Carvalho no laptop de Raul Reis, líder das Farc. O Brasil estava combatendo as Farc, que invadia, inclusive, território da Amazônia. A Folha de São Paulo tem várias denúncias da Farc usando-se de extração ilegal de madeira para poder vender, inclusive narcotráfico lá na região amazônica. A imprensa, depois de um tempo, simplesmente se calou e deixou com que o Lula regasse a imprensa com dinheiro. De lá para cá, eu não vejo mais uma disputa eleitoral. Ou o Brasil arranca
do debate público por meio do debate mesmo, né? Não estou aqui falando nada de violência, nada disso. Estou falando de ou o povo brasileiro toma a decisão de varrer para sempre o comunismo e o poder do Foro de São Paulo, ou nós seremos subtraídos, como foi subtraído o Chile, como foi subtraído a Venezuela e a Argentina. E o Alexandre de Moraes, ele é uma parte nisso. Ele é parte desse processo de transformar o Brasil no paraíso do PCC, do Hezbollah, das Farc, do Comando Vermelho, porque os narcotraficantes são soltos, jornalistas são mandados para prisão, políticos são mandados para prisão, perde-se mandato se você foi eleito democraticamente, e o próximo passo, pelo jeito que o Alexandre de Moraes está fazendo como presidente do TSE, vai ser declarar quem vai ser presidente ou não, independente do resultado das urnas. O Alexandre de Moraes é um tirano que precisa ser parado. Zé. Politicamente, Alan, você está inserido em algum grupo, está fazendo campanha para alguém? Como é que está a sua posição atualmente? Zé, eu não tenho nenhuma inscrição em grupo nenhum, né? Eu não sou filiado a partido político. Eu sou jornalista cadastrado aqui nos Estados Unidos na Society of Professional Journalists, um dos mais antigos sindicatos de jornalistas do mundo. Eu sou jornalista e, óbvio, vendo o cenário político brasileiro, eu tenho que pensar no quê? Em novembro, desculpa falar isso aqui, mas é necessário, em novembro, um traficante foi foi baleado, foi parar no hospital. Aí lá no hospital, isso no interior da Bahia, o grupo rival chegou lá, degolou a cabeça do cara, deixou o corpo lá e foi embora. Como jornalista, eu preciso ter uma escolha política para dizer, gente, isso aqui é um absurdo. No caso dos 3 meninos que morreram em Belford Roxo, uma atrocidade, um troço horroroso, só porque eles parece que tinham roubado uma gaiolinha. Eu preciso ter uma identidade política para dizer para as pessoas, gente, isso aqui é uma barbárie, isso aqui é um horror. Como no caso do menino que morreu com um tiro de arma, foi morto com arma de fogo no interior do Pará, numa tribo indígena. Depois cortaram o corpo do garoto todo em pedacinhos, deixando o fígado e o coração e jogando o resto do corpo no fundo do rio com um pedaço de pedra. Eu preciso ter um lado político para dizer para as pessoas que isso é um absurdo? Não. Agora, a esquerda precisa ter um lado político, né? Os jornalistas de esquerda, eles precisam ter assim, um compromisso, inclusive partidário, com certos políticos para poder abafar isso que eu acabei de falar aqui para vocês, esses fatos que são horrorosos. Quando eu falo aqui para o pessoal em inglês, tem gente que custa acreditar que isso está acontecendo num país como o Brasil. Então, eu acho que se nós queremos lutar contra o narcotráfico e temos pela primeira vez um presidente que, de fato, cita a Sagrada Escritura, é temente a Deus, está querendo fazer o que é certo, fica naquele sufoco do Congresso, tendo que dialogar com o Centrão, tendo que fazer o país andar. Eu preciso ter um lado político para dizer o seguinte, olha, eu prefiro o país sem roubo, sem criminalidade, sem corrupção, caminhando para frente, temente a Deus. Eu acho que para isso não precisa de filiação e nem lado político, Zé. Você, Ana? Bom, Alan, então, partindo desse seu comentário, e você que é tão... que entende bastante a política americana também, né? Agora temos as eleições de midterms nos Estados Unidos, no final desse ano. O que você acha que pode mudar nos Estados Unidos em relação à liberdade de expressão, já que nós vimos nos últimos 4 anos aí também uma caça às bruxas também, né, na nação mais livre do mundo, na nação mais próspera do mundo. Você vê essa relação do que acontece aqui nos Estados Unidos com o Brasil, tanto no campo político, mas no campo social, no campo cultural. E se você acha que o americano, aquele, como você disse, né, que não escolhe o lado político para dizer o que é certo e o que é errado, você acha que ele vai reagir nas urnas esse ano e também em 2024, já que essa administração, por exemplo, de Joe Biden, é uma administração que, obviamente, agora o mundo está vendo, abraçou a esquerda radical? Sim, Ana. É incrível, né, até você mencionar isso, né, que ele abraçou a esquerda radical, porque muitos jornalistas no Brasil não sabem da existência do CPUSA, né, que é o Communist Party of the United States. Quem quiser depois dar uma olhadinha no Road to Socialism, que é a carta do Partido Comunista dos Estados Unidos, é a mesma carta do Partido Democrata, ou seja, não é teoria da conspiração nem aqui nem lá na China. Bem, Ana, você sabe muito bem, o povo americano é muito menos politizado até mesmo do que o povo brasileiro. O número de estados e o número, inclusive, da população que fica ali naquele swing states, né, que vai para um lado, vai para o outro, é enorme. E as pessoas estão começando a perceber. O número de pessoas que estão vindo para cá, para a Flórida, de outros estados que são dominados pelos democratas, é enorme.
O povo americano, aos poucos, começa a compreender, começa a entender que, de fato, deixar nas mãos dos democratas, mesmo aqueles democratas que talvez não sejam apoiadores, por exemplo, de Bernie Sanders e companhia, está sendo um perigo para os Estados Unidos. E eles estão percebendo isso. Daqui a pouco vão ter que enviar os seus filhos para uma guerra que eles nunca quiseram ter participado. Então, cada vez mais, a força do Partido Republicano, sobretudo uma parte do Partido Republicano que é mais pró-Trump, tem aumentado cada vez mais. A direita americana tem crescido politicamente exatamente por causa dessas políticas o preço do gás, da gasolina, né? Fala gas aqui, acabei falando gás, mas o preço da gasolina que sobe sem parar aqui nos Estados Unidos, e não é culpa do governo brasileiro, antes que alguém diga, depois que o preço da gasolina aqui nos Estados Unidos está subindo por causa da culpa do Guedes ou coisa do tipo, o povo americano está começando a acordar, está começando a compreender que não se trata de uma questão política eleitoreira, mas se trata de patriotismo e de defesa da nação. Ok, Alan dos Santos, mais uma vez com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista. Uma boa noite, Alan. Obrigado a todos, Deus abençoe mais uma vez. A liberdade de expressão sempre. Sem isso nós não poderemos caminhar. Só isso que eu gostaria de pedir a todos. Vamos defender a liberdade de expressão. Não é defender a mim, ou defender a direita, ou defender o presidente Bolsonaro. É defender a liberdade de expressão. Que todos possam abrir a boca e falar.